Su, já te chamo, tá? Bem, gente, hoje vamos falar sobre prevenção ao suicídio, né? Um tema super importante, estamos no mês de Setembro Amarelo. E hoje teremos como convidada, daqui a pouquinho eu vou chamar ela, a psicóloga Suelen Santos, né, minha colega e amiga. E eu vou pedir para vocês chamarem mais pessoas para essa live, clicando nesse aviãozinho que tem aqui embaixo. Dá uma clicadinha, chama o pessoal, chamem os amigos, né? Às vezes tem alguém precisando saber sobre esse tema, um tema super importante. Boa noite. Um tema super importante. Vou me apresentar. Eu sou Luísa Dalpiaz, sou psicóloga e sou servidora pública aqui no município de Campo Grande. Atuo no CREAS, né, um centro de referência especializado de assistência social, no setor de medidas socioeducativas. Sou especialista em saúde mental e também estou atendendo pela clínica, né, online, aqui mesmo. E, bom, já me apresentei. Suelen, cadê você? Para eu te chamar aqui para a live. Beleza, vou chamar. Vamos lá, vamos ver. Gente, tá boa a internet? Dá um alô aí. Oi, Suelen, boa noite. Luísa. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo certo, e com você? Tô bem também. E aí, o pessoal já tá entrando. Boa noite, gente. O pessoal tá entrando. Oi, Felipe. Então, Luísa, acho que eu já vou me apresentar, né? O que você acha? Sim, vamos começar, né? Que conforme for as pessoas vão entrando. Joniferson, já foi meu colega também no Sedast. O Roger trabalha comigo como motorista. Amanhã estamos nas visitas, né, Roger? Então, meu nome é Suelen, eu sou psicóloga, também sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, também sou especialista em saúde pública, né? E eu também atendo online e presencial também. Sou voluntária na Cruz Vermelha e hoje vai ser um dia muito especial, né? Foi um convite que eu recebi com muito carinho da Luísa, minha amiga de faculdade, minha colega de profissão. Então, eu espero que hoje seja um dia bem proveitoso, seja um dia especial, uma noite especial, onde a gente vai tirar algumas dúvidas, né? E a gente vai falar sobre prevenção do suicídio, né? Como reagir a tudo isso, né, Luísa? Exatamente. E quem ficar até o final tem uma lembrancinha, né, Suelen? Exatamente, a gente tem um plus aí para o final. Beleza, vamos começar então. Quando a gente fala sobre prevenção ao suicídio, esse tema, suicídio, nós estamos falando sobre o quê? Sobre saúde mental, né? E a Organização Mundial da Saúde, ela traz essa definição como um completo bem-estar físico, mental e social. E aí eu abro um parênteses, né, para a gente entender que essa definição é um pouco utópica, né, inalcançável, porque como assim um completo bem-estar, né? A gente imagina uma totalidade quando a gente fala da palavra completo, né? E nós sabemos que tem dias que nós não estamos bem, né? Tem fases que passamos na vida que não são muito fáceis, e, enfim, a nossa saúde mental, né? Não necessariamente a gente tem um transtorno mental por conta disso. Outra coisa que eu quero abrir o parênteses aqui é que saúde, a gente tem que parar de achar que saúde é o contrário de doença, né? Que é a ausência de doença. Porque tem pessoas que têm transtorno mental, dores crônicas, doenças degenerativas, e mesmo assim têm uma qualidade de vida. Elas trabalham, elas estudam, né? Elas têm família, enfim. E aí, então, o que seria saúde mental, né? Seria a saúde emocional, o nosso emocional, né? E quando a gente pensa em saúde mental, emocional, a gente logo acha que é uma coisa do psique só, né? Do psique, do psicológico. Quando, na verdade, a saúde mental é ligada a todo um contexto.
Como assim, Luísa? Né? O contexto familiar, onde você foi criada, a sua trajetória de vida, as pessoas com quem você se relaciona, né? O ambiente de trabalho que você está, enfim, são várias questões socioeconômicas e também o momento que estamos vivendo. Por exemplo, estamos vivendo no meio de uma pandemia, né? E o que a pandemia trouxe? Ela trouxe desemprego, trouxe incertezas, trouxe morte, aumentou o índice de violência, né? Eu trabalho no CREAS e a gente tem observado que aumentou a demanda do outro setor, que é o PAEF, que trabalha com violação de direitos de pessoas idosas, pessoas com deficiência, criança, né? Os abusos aumentaram também. E por que que isso aumentou, né? Essa taxa? Porque agora o agressor está passando mais tempo com a vítima, né? Com esse isolamento social que a pandemia trouxe também. E aí, dentro dessa questão de saúde mental, a gente traz várias questões, como transtornos mentais, qualidade de vida, estresse no trabalho, substâncias psicoativas, que seriam as drogas, né? E também a questão do suicídio, né? Que a gente vai abordar durante toda essa live. E aí, setembro é o Setembro Amarelo, né, Suelen? Explica um pouquinho para o pessoal por que Setembro Amarelo. Então, o Setembro Amarelo, ele está ligado a um jovem americano de 17 anos, onde em 1994 ele tirou sua vida com seu Mustang, que era um carro amarelo, né? E ele tirou sua própria vida e a família dele, os seus amigos, ninguém percebia que ele estava mal, ele tinha terminado um relacionamento, e aí como ele era um jovem muito carinhoso, muito amoroso, muito bondoso, ninguém sabia se ele estava bem ou não. Então foi aí que setembro ficou ligado à questão do Setembro Amarelo, né? O porquê Setembro Amarelo? E aí, em 2015, né, a CVV e a Associação Brasileira de Psiquiatria iniciou a campanha em 2015. Porém, já em 2003, o dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, ele já acontecia, mas não tinha essa campanha que a gente tem hoje, né, como todo mundo falando sobre Setembro Amarelo. E a gente tem que também frisar, né, Luísa, que não é só porque a gente só tem que falar de prevenção do suicídio em setembro, né? Setembro está acabando e aí a gente vai falar de prevenção do suicídio, sobre saúde mental o ano inteiro. Normalmente é em janeiro que fala da saúde mental, né? Janeiro branco, mas é exatamente isso, janeiro, né? Branco. A gente tem que falar o ano inteiro sobre esse assunto, exatamente. E aí você vai trazer a questão do suicídio, né? O conceito. Isso, o que é o suicídio, né? O porquê que a gente às vezes pergunta por que suicídio, por que aquela pessoa se matou? Não existe uma causa específica do suicídio, né? O suicídio ele tem uma causa multifatorial e muitas vezes é um gesto muito solitário daquela pessoa sozinha, onde ninguém a ouviu, ninguém conversou com aquela pessoa, né? Aquela sociedade que impediu ele de se comunicar. Aí tem um sociólogo bem importante, que é o Emile Durkheim, ele publicou um livro de 1897. Ele traz o suicídio como uma forma de denúncia, né? É uma denúncia do coletivo. Ele tira o suicídio da questão individual e ele passa para o suicídio, né, dessa sociedade que muitas vezes é tóxica, é abusiva, é seguida de padrões, né? Então, o suicídio ele não é uma questão individual, né? Não é problema daquela pessoa, o problema é de todo mundo. Então, por isso que o suicídio ele é uma questão muito complexa. E o Emile Durkheim, ele também fala que o suicídio ele está ligado à questão da crise econômica, né? O que a gente está vivendo hoje? Uma pandemia. Então, isso traz também uma questão bem complexa, né? A gente não tem dados precisos, mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre dados, né, Luísa? Exatamente. E aí, a questão do suicídio, a gente tem que entender que suicídio não é um transtorno mental, mas ele pode estar ligado, né, a um ou mais transtornos que a Suelen vai trazer também mais para frente, alguns transtornos mentais ligados ao suicídio, né? E aí eu trago vocês para uma reflexão, né, uma observação. A maioria de nós já pensou em suicídio pelo menos uma vez na vida. Tá?
É fato que, às vezes, a gente tem períodos difíceis, né, crises, e aí a gente acaba pensando, poxa, será que se eu não estivesse aqui seria mais fácil? Já aconteceu em algum momento na vida. E isso é natural. Agora, se esse pensamento, ele continua, é um pensamento contínuo, né, é um pensamento diário, semanal, você fica pensando muito tempo nisso, aí a gente já entra, né, para a ideação suicida, que é aquele indivíduo que fica pensando o tempo todo nisso, em como se matar, enfim. Desse pensamento, se começar a haver um planejamento da morte, né, a pessoa começa a planejar a sua morte, ela pode atentar contra a sua vida e cometer o suicídio de fato, ou pode virar uma tentativa de suicídio, né, quando ela não obtém o resultado, né, da morte, no caso. E aí seriam esses três os comportamentos suicidas, né? E aí, eu costumo dizer também, eu acho importante a gente frisar aqui, que as pessoas falam, suicídio é um ato de coragem. Não, não é um ato de coragem, né, Suelen? Coragem é quando a gente tem consciência daquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, eu e a Suelen é a primeira live que estamos fazendo, né? Primeira live. Então, assim, foi um ato de coragem pra gente. Quando a gente pula de um bungee jump, quando a gente pula de uma tirolesa, a gente tem consciência daquilo que a gente está fazendo. E a pessoa que está com comportamento e sentimento suicida, ela não está com a realidade certinha, sabe? A percepção da realidade dela está alterada. E aí eu acho interessante que trouxe o filósofo, né, o Durkheim, que tem também aquele filósofo Camus, né, que ele traz o mito de Sísifo. Alguém já ouviu falar sobre o mito de Sísifo? Vamos ver se tem filósofos aqui, né, nos avaliando. Mas, enfim, o que seria esse mito de Sísifo? Né? O Sísifo, ele era um rei, né, na mitologia grega, e ele era muito inteligente, só que ele era muito astuto, muito rebelde, e ele enganou os deuses. E qual foi a punição que os deuses deram para ele? Uma punição eterna, para a vida inteira, né? Uma pena perpétua. Ele teria que, todos os dias da vida dele, até a morte, empurrar uma rocha até o cume da montanha, até o topo da montanha. Só que acontecia, o próprio peso da rocha fazia ela cair. E aí todo dia ele subia essa pedra e todo dia caía. O que o filósofo Camus quis trazer com isso? Né? Que o trabalho inútil e sem sentido, muitas vezes faz as pessoas pensarem em suicídio. E uma questão que ele traz muito importante é que, em vez de pensar sobre o suicídio, as pessoas deveriam se revoltar com esse trabalho inútil sem significado, né? Por exemplo, a gente está ali no ambiente de trabalho que a gente não quer estar, a gente está num relacionamento que não é muito legal. O que a gente pode fazer? A gente tem que se revoltar, não no sentido de sair quebrando as coisas, né? Não nesse sentido, mas no sentido de se mover, de se movimentar, né? Fazer valer a pena, mudar o percurso da nossa história. E aí, para a psicanálise, eu trago a psicanálise porque é a minha abordagem que eu atuo, que eu conheço mais, né? A Suelen é da TCC, eu sou um pouquinho mais da psicanálise. Para a psicanálise, o suicídio é a passagem ao ato. O que seria essa passagem ao ato? Né? A pessoa está cheia de angústia aqui dentro, né? Sofrimento muito intenso, que faz ela acabar indo ao ato de se matar. Né? E outra coisa muito interessante que a psicanálise traz, o Forbes, né, um psicanalista conhecido, famoso, ele traz, que a nossa vida ela é cheia de responsabilidades, né? A gente tem que acordar cedo, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer tantas coisas, a vida é cheia de responsabilidade. E aí, é uma reflexão que ele faz, né? Até que ponto a gente suporta essas responsabilidades, né? E aí, talvez o caminho para uma pessoa que está vivenciando isso, esse comportamento, esse sentimento suicida, seria, infelizmente, a morte, né? E aí eu trago algumas questões que a gente foi passando durante os anos, né? Alguns temas que surgiram sobre suicídio. Em 2017, a gente teve aquele jogo Baleia Azul, né? Tinham vários desafios nos jogos, né? E adolescentes jogaram muito ele, alguns, né? E o último desafio do jogo era acabar com a própria vida. Né? Em 2018, a gente teve aquela série 13 Reasons Why, 13 razões por quê. Tem a protagonista Hannah, né, que fala sobre suicídio. E aqui eu faço uma observação. Se você não está passando por um momento legal da sua vida, evite assistir essa série, ela é muito pesada. Eu estava muito bem quando eu assisti,
E eu fiquei 2 semanas com aquilo na cabeça, sabe? Porque é bem profunda a série. E a gente assistindo, a gente fala assim, cara, mas como assim? Como que ninguém tá percebendo o que ela tá passando, né? Como é que a escola não tá percebendo? Como é que os amigos não tá percebendo? A família? E às vezes a gente tem pessoas ao nosso lado passando por isso e a gente não percebe. Inclusive, a gente fala mais pra frente sobre os sinais, né? E aí, em 2020 chegou o quê, Suelen? A pandemia, né? E aí veio com ela o isolamento social, a solidão, que acabou aumentando os números de suicídio. Inclusive, o SAMU de São Paulo disse, né, ele avaliou que houve aumento na demanda, né, nesse tempo de pandemia. Em contrapartida, o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, ele manteve-se com as chamadas estáveis, ou seja, ainda é um tabu falar sobre saúde mental, né, Suelen? E aí a Suelen vai trazer os dados aqui pra gente, né, sobre Exatamente. suicídio. Estavam perguntando o nome da série. Você consegue digitar isso? O Stefan digitou já. Já? Ah, então tá. Beleza. 13 razões por que o nome da série. Isso. Em inglês Inclusive tem 13 razões para não assistir, né, Luísa? Tem também, exatamente. É muito pesado. Extremamente. Eu também assisti e não gostei e também não indico. É apenas mesmo para conhecimento, como a Luísa disse. Vamos falar sobre dados, né? Eu acho que a gente está no mês de Setembro Amarelo e a gente está ouvindo falar muito sobre dados, né? Quais dados que a gente tem, né, hoje no Brasil e no mundo, né? Vamos falar de uma totalidade. No mundo, a gente tem cerca de 800 mil pessoas que se matam por ano, né? Isso é no mundo e já ultrapassa. Então, a gente já está ultrapassando esses 800 mil, né? Então, desses 800 mil, o Brasil está em 8º lugar no mundo desses suicídios. Temos também o nosso estado aqui, né? Nós somos de Mato Grosso do Sul, não sei se tem gente de outros estados, mas o Mato Grosso do Sul, ele está em 3º lugar também no ranking, né, de suicídio. E vocês sabem qual que é a população que mais comete suicídio no mundo, né? Vocês sabem qual que é a idade que mais acomete? Então, a gente tem dados da Organização Mundial de Saúde que a partir de 15 a 29 anos, né, é a segunda causa maior de morte, né, dessa população mais jovem, né, porque 15 anos, né, o adolescente, ele tá passando por uma crise existencial, crise da identidade, né, são mais os jovens, né, é de 15 a 29 anos, o porquê que o adolescente ele está perdendo o sentido da vida, né? Antigamente as pessoas tinham mais ideologias, né? Hoje em dia quase ninguém mais, né? O que o jovem tem de referência, né? Os jovens estão perdendo essa referência. E então a gente pensa, né? Dentro desses 800 mil pessoas, a cada 40 segundos uma pessoa tira a sua própria vida. Isso é muito sério. E a cada 3 segundos uma pessoa tenta tirar a sua própria vida. Vocês sabiam disso? É muita coisa, né? É muito grave. Uhum. É muita coisa. E Mato São Grosso dados do alarmantes, Sul, né, Luísa? E a gente pode falar de Mato Grosso do Sul, né? Se eu não me engano, a partir de 2015, Mato Grosso do Sul ficou em 3º lugar no ranking, né? De maior índice de suicídio. Exatamente. E por que Mato Grosso do Sul ele tá muito alto o índice de suicídio, né? Tem a questão indígena, né? Que a gente não pode deixar de falar, né? Os adolescentes também estão tendo acesso muito fácil a álcool, drogas, né? Então tudo isso tem aumentado muito, né? Se vocês tiverem dúvidas dos dados, tá, gente, pode perguntar. Uhum. E aí a gente entra na questão dos transtornos mentais, a gente vai falar daqui a pouquinho, né, Luísa? Isso, antes a gente quer fazer uma participação com vocês, né, sobre mitos e verdades. A gente vai perguntar para vocês, e aí a gente quer saber de vocês, se vocês acham que é mito ou verdade. Posso começar, Su? Pode começar. Tá. As pessoas que ameaçam se matar estão apenas querendo chamar a atenção?
Mito ou verdade? E aí, o que vocês acham? É um mito? As pessoas que ameaçam tirar sua própria vida, será que é um mito? Ou elas só querem chamar atenção, muitas vezes? Que a gente ouve muito falar, né? A Vanessa falou que é um mito. Juliano falou que é verdade. Você falou verdade, mito. Então, na verdade, é um mito, né? É um mito, né, Suelen? E por que é um mito, Luísa? Porque, na verdade, as pessoas que elas se ameaçam se matar, elas não estão querendo apenas chamar atenção, elas podem estar dando sinais, né? Elas estão verbalizando aquele sofrimento, aquela dor, e elas podem sim cometer o suicídio. Sim, existe a questão da ambivalência, né? A gente pensa, não, aquela pessoa está falando, é frescura, né? Deixa pra lá. Não, essa ambivalência entre viver e morrer, né? Dentro dessa ambivalência, a gente consegue salvar as pessoas. Vamos partir para o próximo mito. O suicídio, ele acontece sem aviso, Luísa? Ou geralmente as pessoas avisam? É um mito ou uma verdade? E aí, gente? Ele acontece sem aviso? O que vocês acham? Ninguém respondeu. Acho que as pessoas não sabem. O suicídio, ele... Vamos ver. Bom, o suicídio acontece sem aviso? O Juliano respondeu que é mito. Enfim. E aí, Suelen? Sou eu que respondo daí? Olha, é um mito. Eu posso responder. Opa, eu falei que é um mito. É um mito. Né? É um mito. E por que é um mito? Eu acho que as pessoas ficaram na dúvida, né? O porquê que é um mito, gente? Muitas vezes essas pessoas, elas dão sinais, sim, né? Como a Silvia falou, só que as pessoas não percebem. A Renata já falou, tem aviso, sim, né? Onde que essa pessoa tá dando aviso? A pessoa, às vezes, falou alguma coisa ali, né? Eu não vejo mais sentido, eu tô cansada, não aguento mais. E a gente ignorou aquela pessoa falar, né? Como eu falei bem no comecinho, a sociedade impede que aquele indivíduo fale. E aí, como a gente tem o tabu, né? Que antigamente era uma questão demoníaca, o suicídio era um pecado, né? Na mitologia grega. Então, a gente precisa quebrar, romper esses mitos, né? Exatamente. E aí, eu pergunto para vocês, o suicídio só acontece com os outros? O que vocês acham? Acontece só com os outros ou pode acontecer com qualquer pessoa? É um mito, né? É um mito. Mito. Exatamente. Ele pode acontecer com qualquer pessoa, de qualquer classe social, de qualquer etnia, né, Suelen? Exatamente, pode acontecer com qualquer pessoa, de repente acontece alguma coisa ali e a gente não está preparado emocionalmente, né? Como a Vanessa falou, qualquer pessoa. Vamos partir para o próximo mito. A melhora após a crise significa que não tem mais risco? É mito ou verdade? Aquela pessoa que melhorou, teve uma crise, uma ideação suicida e ela não tenta mais. É mito ou verdade? O que vocês acham? Sobre a melhora após a crise, a pessoa nunca mais vai tentar suicídio? É um mito ou verdade? Pode ter uma recaída, mito, olha né? só, que legal. Exatamente. E o que tem? Aí a gente, mais pra frente, a gente vai falar dos transtornos, né? Naquela melhora, né? Onde a pessoa fala, eu tô bem, não preciso mais de medicação. Vou cortar tudo, vou tomar meu floral, vou fazer alguma coisa, não preciso mais de medicação. Não, na euforia, a pessoa pode cometer atos
destrutivos contra a sua própria vida, né, gente? Aquela pessoa tem que estar monitorada, fazendo terapia, acompanhamento, né? Então é um mito. Se aquela pessoa melhorou, continue do lado dela, ela vai melhorar ainda mais. Exatamente. E aí a próxima pergunta. Nem todos os suicídios podem ser previstos? E aí? É mito ou verdade? Nem todos os suicídios podem ser previstos? O que vocês acham? Pode ser previsto ou não? A gente tem esse percentual aí. Verdade, o Juliano colocou, o Stefan, verdade. A Núcia, verdade, nem todos, Juliano. Juliano. Isso mesmo, gente, é verdade. Né, Suelen? Por que é verdade? Exatamente, verdade. O Jonifson colocou, a Silvia colocou nem todos. Regiane entrando. Então é uma verdade, né? Nem todos os suicídios podem ser previstos e daqui a pouquinho eu vou trazer os dados sobre isso, né, Suelen? E qual que é a última pergunta para o pessoal? Então, uma vez suicida, aquela pessoa que tenta cometer suicídio, ela sempre vai tentar o suicídio? Aquela pessoa que tem uma ideação, aquilo vai ser para sempre ou não? Vocês acham que é um mito? Aquela pessoa que tentou se matar uma vez, pro resto da vida você vai ficar meio assim, de canto de olho, preocupada, ela vai melhorar ou é um mito? O que vocês acham? Ela sempre vai ser uma pessoa em risco? Ou não? Ela pode melhorar? O que vocês acham? É um mito ou uma verdade? A pergunta é, uma vez suicida, sempre Mito. Suicida? Se ela tentou se matar, ela sempre vai tentar? Mito. Ela pode mudar, o Stefan trouxe. A Débora tá entrando. Oi, Débora! Então, gente, na verdade, realmente é um mito, né? Tem gente que ficou com dúvida. Por quê? Uma vez que aquela pessoa tenta se matar, né? Muitas vezes a gente já tá indo para o último, para terceira, na verdade, para a última coisa que acontece, né? Porque primeiramente a ideação, né? Aí é o plano e para a tentativa. Aquela pessoa que ela tem ideação ou ela tenta, ela pode sair dessa situação. Ela vai fazer psicoterapia, ela vai fazer um tratamento com um psiquiatra. Então, o risco não é para a vida inteira, gente. Isso tem, né? Isso tem uma melhora, a pessoa pode melhorar sim. A gente, às vezes, acredita que nunca a gente vai melhorar, que não tem solução. Na verdade, é uma situação temporária, né? E aquilo vai melhorar sim. Então, é um mito. Exatamente. O Juniferson falou, são muitas formas e acessos a vários tipos de tratamento. Isso mesmo. Joniferson é psicólogo também, está por dentro do assunto, né, Joniferson? Bom, Suelen, e aí? Vamos falar sobre transtornos mentais relacionados ao suicídio? Então, gente, agora a gente vai falar de uma questão bastante delicada, né? Eu acho que o transtorno mental, ele é bastante preocupante, né? O porquê que a gente vai falar de transtornos mentais e suicídio, né? Cerca de 96%, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, 96% dos casos são por transtornos mentais, né, gente? O que 96% em cima de 800 mil pessoas, o que equivale mais de 700 mil pessoas com transtornos mentais que com transtorno mental. Né? Exatamente. Exatamente. Essa pessoa tem um transtorno mental e ela muitas vezes não teve um diagnóstico, né? Qual que é o transtorno mais acometido no suicídio, né? Qual que é o transtorno que a gente sempre... O que está ligado sempre que as pessoas sempre falam? É a depressão.
né? A depressão é aquela pessoa que perdeu o sentido pela vida, ela perdeu o prazer pelas coisas que ela fazia mais, ela se sente cansada todo dia, ela tá muito irritada, ela só quer dormir, ela se isolou dos amigos, a família percebeu que ela tá diferente, os amigos perceberam que ela tá diferente, e isso é diferente de tristeza, né? Porque a depressão, ela vai percorrer aí por 2 semanas ou mais. A gente fala, hoje eu tô meio deprê, não tem nada a ver com depressão, gente. Aí a gente entra na questão da bipolaridade, o transtorno afetivo bipolar. É um dos transtornos que a gente tem que trazer, que é o que mais acomete o suicídio, o que mais as pessoas tentam tirar sua própria vida. Por quê? Existe o transtorno bipolar tipo 1, que é o tipo maníaco, e o tipo 2, que é o tipo depressivo, né? Então, o tipo 1, ele fala mais daquela questão de mania, na euforia, aquela exacerbação, aquele humor muito elevado, aquela grandiosidade, o pensamento acelerado que não se desliga, aquela pessoa não se desliga nunca. Ela tá naquela mania ali mais de 4 dias. E aí, depois ela vai para a fase depressiva, né? Vamos pensar, porque o transtorno afetivo bipolar, ele percorre ali algumas fases, né? Que é a fase maníaca, hipomaníaca e a depressão, que é o transtorno bipolar tipo 1, né? Então, olha essa oscilação de humor que tem, né? E o tipo 2, que ele tem pouca mania, é aquela pessoa que muitas vezes ela tem uma produtividade, aquela pessoa funcional, aquela pessoa que até consegue, só que ela se envolve em várias atividades, muitas vezes ela não dá conta, e aí depois entra na questão um pouco mais triste ali, essa oscilação de humor, né, que o João Iverson trouxe, e aí entra aquela tentativa de suicídio, porque de repente ela estava bem e ela não está mais, né? E aí, segundo o Manual dos Transtornos Mentais e Estatístico, DSM-5, e também tem um psiquiatra, Fernando Fernandes, que ele criou um livro chamado Aprendendo a Viver com o Transtorno Borderline. Ele fala que a pessoa que tem o transtorno afetivo bipolar, ela tem 15 vezes maiores chances de cometer suicídio. O transtorno da personalidade borderline, ele também tem risco, porque ele tem a impulsividade, né? Então, ele tem uma impulsividade muito grande, ele tem uma labilidade muito grande, ele tem uma instabilidade, aquela questão de sentir, né? E falando uma questão delicada também do border, né? Ele tem a questão da automutilação. A maioria das pessoas que sofrem por esse transtorno tem ali uma questão da automutilação, né? Então, são esses transtornos da ansiedade. Então, cerca de 1/4 dessas 800 mil pessoas, que equivale a mais ou menos 200 mil pessoas que se matam que têm transtorno afetivo bipolar. Vocês sabiam que o transtorno afetivo bipolar ele era tão sério assim? Mas às vezes a gente banaliza, né, Luísa? A gente fala, eu sou um pouco bipolar. A gente tem não sei mania, o quê. né? Eu gosto disso, depois gosto daquilo. Exatamente, a gente usa muito o senso comum, né? Como é o transtorno borderline? Estão perguntando, Suelen. A Suelen já falou um pouquinho, né? É uma intensidade do sentimento, das emoções. Borderline vem da borda, na linha, né? Ele tá na borda. Ele sempre tá ali no sentimento muito limite, né? Qualquer coisinha que saia desse limite dele é motivo de explosão, de fúria, de quebrar as coisas, de dirigir com mais velocidade, sabe? É tudo muito intenso. E é um sofrimento enorme para a pessoa que tem borderline. É um transtorno de personalidade. Sim, e não é uma coisa fácil, né, de se diagnosticar. Muitas pessoas convivem com esse transtorno e não sabem que tem. É aquela pessoa que muitas vezes não aceita o término do relacionamento, que ela está em um relacionamento abusivo e ela não sai daquele relacionamento. Por que ela não sai? Qual que é a crença dela desde a infância? Ela passa por esses relacionamentos, né? Aquele relacionamento destrutivo, aquela dependência daquele relacionamento.
E aí também vamos falar do transtorno antissocial, que é o psicopata ali, o mais famoso, né? Então, os transtornos da personalidade, que é o border, e o transtorno antissocial. A gente também fala da questão do uso de álcool e drogas, que é bem perigoso também. A gente sabe que tem acesso fácil ao álcool na televisão, nas mídias, as pessoas utilizam o álcool como sendo uma coisa positiva, gente, não é. E com a pandemia agora, né, todo mundo está fazendo mais, esse uso de álcool está aumentado. E a esquizofrenia, né? Por último, são a esquizofrenia. O que é a esquizofrenia, gente? Aquela famosa, né, delírios e alucinação, uma falsa percepção da realidade. Ela tá tendo ali, ela tá vendo coisa, ela tá ouvindo coisa, ela tem delírios de grandeza. Ela acha que ela é a Britney Spears, a Madonna. De repente ela acorda, ela tem um delírio ali de grandeza, né? E aí você tá com aquele amigo ali que tá tendo ai, gente, eu acho que eu descobri uma teoria. Né? Então, essa é a esquizofrenia, é uma distorção da realidade, né? Perfeito, Suelen, muito bem explicado. Então, agora a Luísa vai falar da questão dos sinais, que é importante a gente identificar das pessoas próximas e familiares, né, Luísa? Como que são esses sinais? Olha, antes da gente falar, tem uma pessoa perguntando, acho que é a Lef, pessoas que sofrem com dor crônica e doença emocional, elas têm mais disponibilidade, né? Sim, a gente vai falar disso agora, né, Suelen? A gente vai falar sobre os fatores de risco e sim, entra também, tá? E aí, a gente vai falar agora de como identificar os sinais. Por que eu trouxe esse assunto dentro desse tema? Eu fiz uma enquete no meu Instagram profissional perguntando para as pessoas se elas saberiam identificar os possíveis sinais de alguém que está pensando em cometer suicídio. E a maioria respondeu que não, né? E aí eu trago para vocês o quê? 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados. É muito grande esse número, né, Suelen? 90% dos casos poderiam ter sido evitados. Apenas 10%, né, que entraria naqueles que não dão sinal e acabam se matando, naquele mitos e verdades que a gente estava conversando, apenas 10% não dão sinal, mas 90% dão sinais. E o que acontece? A gente não está acostumado a ouvir atentamente o outro. A gente passa despercebido, né, as questões do outro. E a gente só se dá conta, né, a gente só vai fazer sentido pra gente que aquela pessoa estava sofrendo após o suicídio, depois que ela já cometeu esse suicídio. Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas questões, né, alguns sinais. Eu vou começar pelos 4D, que eu acho que fica mais fácil da gente entender assim, né? 4D, letra D. A primeira seria a depressão, né? A Suelen trouxe muito bem a depressão, que seria a diminuição do autocuidado, a perda de interesse por coisas que antes gostava, a pessoa jogava bola, ela parou de jogar bola, o isolamento, né? A pessoa começa a se isolar, sabe aquele amigo que some das redes sociais às vezes, né? É bom a gente ir lá ver se tá tudo bem com ele, né? Essa questão de perda de peso ou ganho de peso também está associada, né, à depressão. A automutilação, como a Suelen falou, né, as pessoas que se cortam, e aí eu trago que a gente observa que essas pessoas que se cortam, elas normalmente elas se cortam para sentir alguma coisa, né? A pessoa que está com comportamento e sentimento suicida, elas não estão sentindo, é como se o mundo delas estivesse cinza. Então, o que elas fazem? Elas preferem sentir dor, sabe? É muito triste, mas é uma realidade dentro da depressão. E a gente pode perceber em adolescentes, né, Suelen, uma diminuição do desempenho escolar, né? Comece mal nas matérias, comece mal nas provas, e o adulto, ele começa a ter uma piora no desempenho do trabalho. Então, a gente pode observar essas questões dentro da depressão. Aí vem o desamparo. O que seria o desamparo? Né? A pessoa, ela acha que ninguém está ali por ela, que ninguém vai entender o que ela está passando, ela se sente completamente sozinha. Né? E aí, temos a desesperança, que é quando a pessoa, ela já não tem esperança, né? O próprio nome diz, ela acha que nada vai melhorar, a vida vai continuar desse jeito que tá mesmo. Perdeu o sentido, né? Perdeu totalmente o sentido, não adianta ninguém falar com ela, que para ela, né, na cabeça dela, não vai resolver. E aí entra também o desespero, né, que seria o quarto D.
que daí o desespero seria quando a pessoa ela tá ali, né? Ela não consegue sair daqueles pensamentos negativos, ela não vê uma luz no fim do túnel. Então, seriam os 4D. Outras questões, né? Como a Suelen já trouxe, e eu vou falar mais um pouquinho, o sentimento dessas pessoas. Elas passam por um sentimento de ambivalência. O que seria essa ambivalência? Vamos imaginar uma gangorra, né? E aí, tem hora que a pessoa ela quer viver, tem hora que a pessoa quer morrer. Tem hora que ela quer viver, tem hora que ela quer morrer. E aí, eu trago uma observação. Na verdade, ela não quer morrer. Ela quer matar aquilo que ela está matando. E aí que a gente trabalha com apoio emocional na terapia, né? A gente aproveita esse momento que ela quer viver para trazer ela, né, para a realidade, para a vida, né, e diminuir o risco de suicídio. Dentro disso também tem a questão da impulsividade, né, Suelen? A pessoa ela é muito impulsiva, ela tem crises. E aí, o que a gente aconselha? Acalme essa pessoa e ganhe tempo. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente também de como agir nesses casos. E a rigidez de pensamento. Sabe aquela pessoa que para ela existe só certo e errado? Porque se você tiver um meio termo, você está em cima do muro. É um tipo de pensamento rígido, é um pensamento dicotômico. Então, para a pessoa que está com comportamento e pensamento suicida, ela acha que só existe vida ou morte. Então, a solução para ela é só o suicídio, entende? Então, é aí que a gente também temos que trabalhar. E além desses sinais, a gente tem que se atentar às frases, né? E as frases, por exemplo, eu não aguento mais viver, né? Eu sou um peso para as pessoas vão ser muito melhores e mais felizes sem mim. Essa é a última vez que você vai me ver, né? Eu tô cansado. E aí eu abro também uma questão da rede social, né? A gente pode observar nas redes sociais aquelas postagens muito negativas, muito triste, né? Aquele preto e branco, aquelas frases. Então ali a pessoa pode estar dando sinal também, né, Suelen? E aí existem, dentro desses sinais, os fatores de risco, né, Suelen? Quais seriam eles? Isso. É importante a gente trazer que esses fatores de risco que eu vou falar, ele não pode ser tratado de forma isolada e nem de forma aleatória, né? Como a gente estava falando agora, essa questão do risco é uma questão multifatorial, né, gente? Agora a gente está vivendo numa pandemia, o que as pessoas estão passando? Dificuldades financeiras, muita gente perdeu o emprego, né? Muita gente perdeu o seu meio de subsistência, muitas vezes não tem como mais sustentar a sua família, então isso é um risco, né? E a gente está vivendo um isolamento também, um isolamento físico, né? Porque a gente tem questão social, a gente está se comunicando agora, a gente tem o WhatsApp, né? Que fica bombando ali o dia inteiro para quem está em home office, né? Então, as meninas do meu trabalho aqui sabem. Então, esses fatores de risco, o que é? A pessoa não tem muitas vezes um vínculo familiar, ela não tem, ela perdeu a rede de contato, né? Aquela pessoa que a gente falou tem algum tipo de transtorno mental, a pessoa é impulsiva, muitas vezes perdeu um relacionamento, né? Muitas vezes a gente acha que é frescura, aquela pessoa tá triste ali mais que uma semana porque perdeu o relacionamento, e aí passou 2 semanas, 3 semanas e ela ainda não tá bem, né? A Renata trouxe ali a questão da insônia, também é um fator de risco, aquela pessoa que não consegue dormir já faz 3 dias. É uma questão orgânica, né, gente? É uma questão que foge da gente. O abuso de álcool e drogas, né? Tudo isso, aquela pessoa que está bebendo, ela perdeu o senso da realidade, ela não consegue tomar decisão. O seu sistema nervoso cerebral, ele está deprimido. O álcool deprime o sistema nervoso cerebral. Então, não é mais uma questão social, né, gente? É beber todo dia e todo final de semana, muitas vezes não faz bem. E é importante aquela questão das frases que a Luísa trouxe, aquele pensamento de que tudo vai acabar, eu não sou nada, eu não presto, ninguém me ama. Aquilo ali na terapia cognitiva comportamental é aquela visão em túnel. A pessoa que está sofrendo, que está tentando se matar, ela não vê nada além do túnel, além da visão dela, né? Ela tem uma crença ali de que muitas vezes é uma crença absoluta, ela precisa de ajuda. Então isso é um risco. Pessoas que têm aquele pensamento muito fechado das coisas, é importante a gente ficar de olho nelas. Muitas vezes é um risco, né?
E aí a gente entra nos fatores de proteção, né? Portadores de doenças crônicas, ali, reumáticas, né? Tiveram que parar a fisioterapia. Isso é bem grave, né, gente? Porque as dores estão aumentando, pessoas que faziam tratamento para alguma doença até infecto-contagiosa, tem risco também, né? Esqueci de falar, pessoas que receberam algum diagnóstico de alguma doença, câncer, tudo isso também é risco, porque o que ela tinha de certeza, ela perdeu tudo, né? E aí, vamos fazer um adendo, Suelen, de que a fisioterapia, possivelmente para essa pessoa, parou por conta da pandemia, né? Mas existem vídeos ao vivo, né? Tem algumas atividades ao vivo, buscar algum fisioterapeuta, às vezes no Instagram, que possa estar trabalhando, né, online, seria interessante, né, Suelen? Exatamente. E ali, como ajudar alguém que levanta suspeita, a gente vai falar isso no finalzinho, viu, Vanessa? Vamos falar da questão da proteção. O que é fatores de proteção? É prevenção, né? Como prevenir? Aquela pessoa tem algum contato importante? Ela tem algum amigo, né, que possa entrar em contato? Tem um tio, uma tia? Ela tem vínculos comunitários? Ela tem vínculo ali no condomínio, na academia, na igreja. Então, isso é um fator de proteção, gente. A gente não pode se isolar dos nossos amigos. Ter amigos é um fator de saúde mental. Estabelecer um sistema de crenças, né? Em que é que aquela pessoa acredita? Muitas vezes ela perdeu o sentido pela vida, mas é importante a gente entrar na questão de crença, né? Psicólogos não são contra as crenças, gente. Estabelecer uma questão de crença ali, cultivar a espiritualidade. Nós somos uns seres muito complexos, biopsicossociocultural. Então, nós temos que trabalhar isso, né? Falar de saúde mental nas escolas, nas universidades, ter uma alimentação saudável, né? Essa pessoa precisa fazer uma prática de exercícios físicos ali para melhorar um pouquinho as suas substâncias químicas, né? Então, tudo isso são fatores de proteção, gente, que são muito delicados, e a gente trabalha de forma isolada, não pode ser trabalhado de forma isolada, porque o que é fator de proteção para mim não é um fator de proteção para a Luísa, não é um fator de proteção porque as pessoas mais carentes muitas vezes não têm internet, né? As pessoas não têm água, as pessoas não têm luz, né? Então a gente vive a desigualdade social também, né? Crenças culturais e sociedade fazem parte da nossa vida, como o Jonifson disse. Por isso é importante a gente ter um sistema de crença, porque isso ajuda também, gente. O que ajuda sempre vai ser bom para a nossa saúde mental. Exatamente. Importantíssimo isso, né? E aí a Vanessa estava perguntando como agir, né? Se tiver alguém passando por essa situação. Vanessa, e para as pessoas que estão assistindo, né? Eu separei em 2 aspectos como agir. Tanto nas redes sociais, que é o que a gente está vivenciando mais agora em época de pandemia, a gente fica mais tempo nas redes sociais, ou pela procura direta, né? Vamos lá, como agir se for nas redes sociais. Eu vou falar de Instagram e Facebook, que são as redes que eu mais acesso. Se você estiver passando lá pelo feed de notícias, né, e você vê que um desconhecido está demonstrando sinais que eu apresentei aqui, uma postagem muito triste, algo, o que fazer? O Facebook e o Instagram, ele tem uma ferramenta que é a denúncia. Você pode denunciar e vão aparecendo os tópicos. Se eu não me engano, o último tópico aparece suicídio e saúde emocional. Você pode clicar e denunciar. E aí, o que acontece? A rede social vai entrar em contato com aquela pessoa de forma anônima, ela não vai te expor, e vai falar mais ou menos algo assim, fulano viu sua... fulano é anônimo, né, gente? Alguém viu sua postagem e acha que você não está passando por um período muito fácil da sua vida. Se você precisar, nós temos meios de te ajudar. E daqui a pouco a Suelen vai trazer os meios, né, de ajudar. Exatamente. Se for um desconhecido. E se for um conhecido, se for um familiar, um parente, um amigo, né, que estiver expressando isso nas redes sociais, o que a gente pode fazer? De modo privado e conversar com essa pessoa. Tenta evitar expor, não vai lá nos comentários e fique perguntando lá, não é legal. Vai de uma forma privada, inbox, direct, WhatsApp, enfim, e conversa com a pessoa, fala assim, oi, eu vi uma postagem sua, tá tudo bem? O que tá acontecendo? Né? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? É muito importante esse diálogo, é importante a gente escutar, a gente mostrar apoio, tá?
Tá, Luísa, beleza. E se a pessoa, ela me procurar? E aí eu vou fazer uma observação, tá? É muito difícil a pessoa vir e falar direto para você que ela tá querendo cometer suicídio. É mais fácil você observar os sinais, tá? Então, assim, mas se a pessoa veio até você, já considere que ela tem uma confiança em você, ok? E aí, o que você vai fazer? Você vai acolher essa pessoa. Você vai ir para um lugar privado com ela, um lugar que possa ocorrer um sigilo, que ela se sinta confortável em se abrir, tá? E disponibilize tempo para essa pessoa. Ela vai precisar desabafar e às vezes vai durar horas. Então, não fique pensando, daqui a pouco eu tenho academia, daqui a pouco eu tenho que estudar, daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Se você for escutar essa pessoa, esteja ali de corpo e alma, né, Suelen? Você tem que ter o tempo disponível para essa pessoa, é muito importante. Aprender a escutar, a maioria de nós não sabe escutar, né? Quando a pessoa vem falar, a gente já quer dar uma solução para a pessoa baseado na nossa experiência de vida. A gente precisa escutar o que aquela pessoa está trazendo, qual a experiência de vida dela, o que ela está sofrendo, né? É diferente, né, de mim para você, para o outro sofrimento. Cada um tem um tipo de vida, cada um tem um tipo de família, cada um teve uma vivência diferente, né, Suelen? E é importante você demonstrar empatia, né? O que é isso? Tentar se colocar no lugar da pessoa. Eu sei que é difícil, porque a gente não está passando por aquele sofrimento. Mas tenta entender, não julgue, demonstre respeito. A pessoa, ela não está ali e nessa situação porque ela quer. Ela está ali porque ela pode ter um transtorno mental, né? Ela está com sofrimento intenso. E aí, gente, eu vou, Suelen, se me permitir, eu vou finalizar a live, que já deu tempo, e eu vou voltar com a live para a gente continuar, beleza? Tudo bem para vocês? E aí, vai ser mais ou menos só mais uns 10 minutinhos, tá? De live, pra gente finalizar. Só para não cair. Tá bom. Beleza? Então, vou encerrar e a gente já volta. Então, o que a gente estava falando? A gente tem que ter respeito por aquilo que a pessoa está passando, né? Empatia, respeito. Ninguém decide estar numa situação ruim, né? Quem que quer ficar mal? Ninguém quer ficar mal. Às vezes a gente fica. E a gente sabe já o quanto é difícil. Imagina uma pessoa que tem um transtorno mental, um sofrimento intenso há muito mais tempo, né? E tá, Luísa, e se a pessoa me procurar, ela estiver em crise? Ou ela tá lá comigo, a gente tá conversando há um bom tempo e ela começa a ter crise. O que vocês têm que observar, gente? Primeira coisa, a gente tem que não deixar essa pessoa sozinha, tá? Evite deixar a pessoa sozinha se ela estiver tendo crise. Tire todos os objetos que podem fazer ela se machucar ou machucar alguém, ok? O que seriam esses objetos? Objetos cortantes, faca, tesoura, caneta, estilete, copo, qualquer coisa que você veja que tem ali no ambiente que pode colocar aquela pessoa em risco, tá? E você também, né? Então, primeira coisa, tire esses objetos. Se você estiver conversando com uma pessoa, né, no prédio, num andar muito alto, observe se tem grade, se tem tela de proteção, né? Porque um descuido é o tempo da pessoa cometer o suicídio, né? Outra coisa é a gente observar se tem medicamentos em volta, né? Para evitar que a pessoa vá lá, pegue aqueles comprimidos, medicamentos e tenha uma intoxicação por conta disso, né? E tá, Luísa, mas ela tá tendo crise, o que mais que eu posso fazer? Você pode acionar a emergência, a Suelen já vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas você pode acionar a emergência e acompanhe essa pessoa, tá? Nunca deixe a pessoa sozinha, é importante ela ter esse apoio. Beleza, Luísa, agora eu já sei mais ou menos o que fazer. E agora eu vou falar para vocês o que não fazer, tá? Quando a pessoa vier até você, tenta não diminuir e nem minimizar, né, aquilo que ela está te trazendo. Por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, né, com você, Suelen, com o pessoal que está assistindo, de você falar assim, por exemplo, eu quebrei meu braço, e a pessoa fala assim, isso aí não é nada, eu quebrei os dois. Ou você vai falar para a pessoa, eu tô mal, eu tô triste, e a pessoa começa a falar, isso é frescura, eu tive muito pior que você. E aí vira uma competição de quem sofre mais, né? E a gente tem que evitar isso, porque eu particularmente, acredito que vocês também, imagina a gente vai se abrir para uma pessoa e a pessoa fica comparando quem sofre mais, vira uma disputa ali.
né? Eu, particularmente, não vou mais conversar com essa pessoa, não vou mais, né, falar com ela sobre as minhas questões, porque eu não vou me sentir confortável. Imagina quem está em um sofrimento muito grande, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Quando a pessoa estiver falando, né, para você, e ela tá lá desabafando, deixa ela desabafar, tá? Não fique interrompendo, que nem eu falei, não fica tentando achar solução o tempo todo. Às vezes, se a gente não souber o que falar, é melhor a gente não falar, tá? Não fale que é falta de Deus. Gente, isso é muito sério, tá? A pessoa já tá com problema de saúde mental, né? Aqui. Você ainda vai mexer com a espiritualidade da pessoa? Vai pôr em xeque a espiritualidade dela? Né? Vamos refletir sobre isso, né? Vamos ter um pouquinho mais de empatia. Não vamos ignorar a situação, ok? E não prometa segredo para a pessoa. A pessoa veio te falar que ela quer se matar, não fica prometendo que não vai falar para ninguém. Se for um adolescente, você vai ter que falar para o pai, para a mãe ou para os cuidadores dele, né? Se for um adulto também, né? Às vezes vai ter que acionar a esposa, o esposo, vai ter que acionar alguém que está próximo ali da pessoa, ok? Não promete segredo. Inclusive, né, Sueli, nós somos psicólogos, o Joniferson também está aí, e mais psicólogos nos acompanhando, a gente tem o nosso código de ética. E até o nosso código de ética permite quebrar o sigilo em casos de a pessoa poder, ela tá indicando que vai machucar alguém ou vai se machucar. Aí a gente pode quebrar o sigilo, nesses casos. Outra coisa, falar para a pessoa que vai ficar tudo bem. Não, vai ficar tudo bem. Gente, ela chegou nesse sofrimento, foi um processo, né? É um processo, é muita carga, é muita coisa. Da mesma forma que foi um processo para ela estar ali, a vida tá sem sentido para ela, vai ser um processo para ela sair. Porque se você falar para a pessoa vai ficar tudo bem, ela fica esperando o dia que vai ficar tudo bem e por ela ter aquela impulsividade, ela vai achar que semana que vem ela já vai estar bem. E não é assim, é um processo, né? E aí, Suelen, eu acho interessante a gente trazer os meios de buscar ajuda, né? Você poderia falar pra gente? É interessante, né? É interessante essa questão, né, que a gente estava falando da quebra do sigilo, né? Eu, como sou psicóloga, geralmente o que eu faço para esse paciente? Muitas vezes ele está com ideação suicida, aí geralmente eu faço um contrato anti-suicídio. Essa é uma dica que eu dou para quem é psicólogo e está assistindo a live. Faz um contrato anti-suicídio, mas isso não garante se ela vai viver ou morrer. E aí, se ela já tá falando para você que vai se matar, você vai pegar um contato ali, mais importante, um contato de emergência ali na terapia, e aí se você perceber algum sinal, você vai ligar para o familiar, né? É importante a gente perceber que a gente tem uma questão muito ideal da vida, e muitas vezes não é aquela situação, né? E aí a gente tem que, muitas vezes, fazer algo ali, estar junto da pessoa, ficar com ela. Muitas vezes o SAMU não vai atender, eu estava comentando isso com a Luísa, né? Muitas vezes a gente liga para o SAMU e o SAMU não atende. Então, o que você vai fazer? Você vai ficar com a pessoa no telefone. Muitas vezes você não pode conversar com aquela, você não pode ir até a pessoa, então você não vai desligar o telefone, né? Então, onde acionar, né? Para quem ligar, onde buscar, né? Então, a gente tem o CVV, que é o canal principal, que é 188, né? Ele está disponível ali para vocês ligarem, se vocês conhecem alguém que está passando por essa situação. O CVV faz a escuta sem julgamento, né? Muitas vezes escuta, gente, a gente tem que aprender, a gente tem que entender que às vezes a gente não é ensinado a escutar. Escuta não é um dom, né? Não é algo que nós psicólogos, nós passamos por uma faculdade, especializações, então é algo que a gente vai aprender a desenvolver a escuta. Isso é desenvolvido, né? Você vai aprender a como escutar, né? Então, a gente vai acionar a CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida, 188, o Centro de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, né, que 24 horas, tem que ver se tem no seu município, muitas vezes não tem CAPs, mas tem UBS, né, tem os postinhos ali, aquele postinho ali na esquina, você fala, aquele postinho não serve para nada, mas deve ter alguém ali que pode ajudar, sim. O corpo de bombeiro também, às vezes você não sabe, liga para o corpo de bombeiro, gente. Liga para alguém, liga para o SAMU,
né, para o canal 192. E aí a gente tem, né, com a pandemia, o plantão psicológico, né, que a UFMS está fazendo. Eu sou da Cruz Vermelha, também faço plantão psicológico, faço a escuta, que é diferente do atendimento, né? A CACEMS também, para quem tem servidores públicos aqui, né? A CACEMS também está fazendo a escuta psicológica, que é diferente de atendimento. A gente atende, escuta a pessoa e faz todos os encaminhamentos, né? E aí também, de álcool e drogas, tem os CAPs AD, né? Que tem as unidades de acolhimento também. Então, as pessoas podem procurar ajuda, pode fazer o tratamento para aquela questão de dependência. Então, a gente tem que acionar o poder público, gente, né? Além de o suicídio ser nossa responsabilidade, ele é responsabilidade do poder público, né? Ele é responsabilidade da sociedade. Então, a gente tem que acionar, sim, o sistema público de saúde, o SUS. O SUS é muito bom, a gente está percebendo agora, com a pandemia, né, gente, infelizmente, muitas pessoas perdendo sua vida, mas a gente não pode deixar de esquecer da saúde mental. A nossa saúde mental é importante também. Muitas pessoas estão sendo acometidas agora por transtornos mentais. Quem já tinha transtorno mental está sofrendo muito mais agora com a pandemia. Então, a gente não tem dados precisos, né? Eu não trouxe dados desse ano, porque a Organização Mundial de Saúde, ela não traz ainda esses dados, né? Vocês têm alguma dúvida sobre onde buscar ajuda, quais locais? A Lúcia falou uma coisa interessante ali, né? Ela falou dos atendimentos online. Exatamente, eu e a Suelen, nós estamos atendendo online, não é? Nós duas estamos atendendo online também. A UCDB aqui em Campo Grande, né? No município de Campo Grande, ela também, com a Clínica Escola, ela abriu para atendimento online, tá? Então é muito importante, né, gente? A terapia é fundamental. E eu vou fazer uma observação também. Normalmente a gente fala para a pessoa ir fazer terapia, né? Vai lá e faz terapia. É interessante se a pessoa já está com uma dificuldade, né, na questão da emoção dela, dos sentimentos. A gente pode agendar a terapia para essa pessoa. A gente pode acompanhar essa pessoa até a terapia, se for presencial. Se for online, a gente pode agendar para ela também, tá? É muito importante esse apoio, né, Suelen? Isso. Eu acho que vocês têm dúvida do atendimento online. O atendimento online, ele é feito de casa, através do WhatsApp, através do Zoom, do Meet, né, onde é feito um contrato com o paciente. A terapia uma vez por semana é igual presencial, só que é feito pelo celular ou pelo notebook, num lugar reservado, com foninho de ouvido, né, num lugar onde você não possa ser interrompido. Então, a gente fornece esses atendimentos e também da questão do telefone também, né? A Vanessa está pedindo ali, façam mais lives. Vamos fazer sim. Se tiver sugestões de temas, né? O que vocês querem ouvir, é importante. Su, você falou uma coisa importante, né? O atendimento uma vez por semana, eu, como sou da abordagem analítica, às vezes a gente faz atendimento 2 a 3 vezes por semana também. Sim, dependendo da isso depende de cada pessoa, né? Isso, exatamente. Isso é um caso de uma pessoa, mas pode ter diferentes casos, né? Exato. E aí, pra gente finalizando, né, que a gente prometeu 10 minutinhos, e já estamos em 12 minutinhos, se vocês perceberam com essa live que tem alguém passando por uma situação difícil, se vocês estão identificando sinais, faça uma ligação para essa pessoa. Você viu que ela sumiu? Dá uma ligada para ela, faz videochamada, pergunta como essa pessoa está, né? Demonstra que você está ali para o que ela precisar. Repare os sinais e seja a rede de apoio dessa pessoa. Tá? E para os profissionais de saúde que estão nos assistindo, eu indico o site do Ministério da Saúde. Tem bastante cartilha lá sobre o tema, bem interessante, bem facinho, tá? De entender e de contribuir para a prevenção ao suicídio. E para a gente finalizando, né? Eu e a Sueli, a gente vai disponibilizar esse vídeo, né? A gente vai deixar disponível. E a gente vai pedir para vocês comentarem, compartilharem, salvarem. Gente, salva o vídeo. Sabe por quê? Se um dia vocês precisarem, eu esqueci quais são os sinais, ou eu preciso para algum conteúdo, enfim, que seja, salva esse vídeo para você ter acesso depois, né? E compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. Sempre vai ter alguém ali precisando, né, Suelen?
Exatamente, a Mônica está agradecendo pelo conteúdo, obrigada também pela presença, né? A Mônica é uma grande amiga, Vanessa, Evelyn, Silvia, muito obrigada, gente, por compartilhar esse dia, essa noite muito especial, né? De um tema de relevância muito importante, suicídio. A gente tem que falar o ano todo, gente, a gente tem que quebrar esse tabu mesmo, a gente tem que falar mais sobre saúde mental, a gente tem que falar de prevenção. Obrigada, gente. Qual que é a lembrancinha que o pessoal vai receber que ficou até o final aqui da live? Então, a gente vai fornecer o material que a gente produziu com muito carinho, né? A gente está produzindo aí há mais que uma semana, cada dia uma pesquisa diferente, a gente muda o conteúdo, várias pesquisas de vários sites, né, de confiança do Ministério da Saúde, então a gente vai promover para vocês aí esses PowerPoints, para vocês trabalhar, encaminhar para alguém, trabalhar na escola, no postinho, em qualquer lugar que vocês quiserem, tá? Muito obrigada pela participação de todo mundo, quem ficou até o final, né? 1h14, mais ou menos, de live. Só tem que, mais ou menos. Luiz, aí tem pegar o e-mail das pessoas ou eles vão solicitar pelo direct o material? Como que vai ser? Sim, gente. Vamos fazer assim, então. Vamos fazer o combinado. Eu vou disponibilizar o vídeo, eu e a Suelen, nas nossas páginas. E aí, vocês podem estar solicitando no comentário, por direct, tá? Quem tiver nosso contato pessoal pode pedir pra gente, ok? E no PowerPoint tem os nossos contatos, Facebook, Instagram e os telefones para contar, beleza? Vamos insistir, persistir e não desistir. É sempre ajudar o outro. Isso mesmo, Joniferson. Bora pra luta. Obrigada, gente. Qualquer dúvida, podem mandar no nosso direct. Se alguém estiver passando por alguma situação, né, Suelen, pode vir falar com a gente que a gente dá uma orientada também. Beleza? Gente, estaremos voltando aqui. Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Boa noite. Obrigada, Evelyn. Boa noite. Tchau, tchau.